Boa noite meninas e boa noite meninos, se tiver algum, né? A grande parte eu sei que me segue são mulheres de várias idades, né? Que estão semanalmente aqui comigo, além de todos os dias me prestigiarem, né? Curtindo os posts, curtindo as informações, que a gente vai tentando passar no dia a dia aí de vocês para poder trazer um pouquinho mais de qualidade de vida, de saúde, enfim, de informações que ajudem de alguma forma vocês a poder sanar suas dúvidas no que se refere à nutrição, à alimentação, à saúde, tá? Oi, gente, Renata, olha aí, sempre me prestigiando. Cleide, olá, meu primeiro contato. Eu sei que desde ontem, né, eu já recebi um monte de seguidoras novas aí que começaram aí a conhecer um pouquinho do meu trabalho, né, em virtude de eu ter me encontrado ontem com a Graciele, né, e com o Zezé, que são grandes amigos. Oi, Sil, tudo bem? E aí eu sei que muita gente aí se interessa. Oi, Marco, tudo bem? Tudo bem, meu amor? Saudades, te amo, viu? Oi. Oi, gente, eu tô aqui hoje, né, como eu sempre me comprometo com vocês, né, enquanto eu puder, estar semanalmente pra gente poder estar batendo esse papo super informal, enfim, que eu espero que esteja servindo de alguma forma para vocês, para que vocês consigam aí aderirem, a mudarem um pouquinho hábitos alimentares, incluir essas informações no dia a dia de vocês de uma maneira prática. Então, todas as lives que eu faço assim, usando uma simplicidade no linguajar, de uma maneira mais objetiva possível, mais simples para vocês entenderem, né? Porque realmente é esse meu objetivo, que vocês entendam de fato aquilo que eu tô querendo transmitir. Tá, vou ligar o ar porque eu fechei tudo por causa do barulho e agora tá calor. Então eu tô aqui hoje, gente, para falar sobre açúcar e adoçante. Tem algumas lives que agora eu vou começar a fazer a partir dessa semana, que eles vão se repetir até, né? Deixa eu dar essa explicação para vocês. Essa live, por exemplo, de açúcar e adoçantes, eu falei, acho que foi lá para abril do ano passado. Só que lá no começo, quando eu fazia as lives, eu não estava gravando no canal do YouTube da Clínica Equilíbrio Nutricional, como estou fazendo hoje. E eu sei que tem muita gente que, por exemplo, agora não está conseguindo me ver, né? Não está conseguindo assistir e até amanhã, como fica até 24 horas a live, às vezes não consegue assistir. Então eu estou colocando, tanto eu quanto a doutora Juliana, a gente coloca as lives nossas toda no canal da clínica do YouTube, para que vocês possam acessar quantas vezes quiserem. Às vezes perdeu alguma informação, quer assistir de novo, enfim, aí vai lá e assiste. Então essa live de hoje, ela já foi feita, como eu digo para vocês, no ano passado, e eu vou repetir agora, só que até com conhecimentos maiores, porque a nutrição, como qualquer ciência, ela vai se modificando, vai se atualizando, e a gente como profissional tem essa responsabilidade de estar sempre estudando para dar o de melhor para vocês, tá? Então, boa noite, Rosa Maria, tudo bem? Então, e aí, açúcar ou adoçante, gente? Qual que é o melhor? Qual que faz mais mal para o nosso organismo? Qual é mais prejudicial? Eu vou deixar que vocês respondam essa pergunta no final da nossa live. Então, o assunto de hoje é açúcar ou adoçante. Eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia. E tô aqui hoje para falar sobre esse assunto para vocês, que eu sei que tem inúmeras dúvidas toda vez que a gente fala sobre isso, né? Você é a melhor do mundo? Obrigado, Sil. Que bom, né? No teu conceito, né? Aí, oi, Silvana. Bom, vamos lá. Gente, açúcar nada mais é do que sacarose, né? É aquele açúcar de mesa, é aquele pó branco que é diluído em água, né? Que é extraído da cana-de-açúcar ou da beterraba. Embora ele seja extraído de um produto natural, que é a cana-de-açúcar, ele passa por vários processos industriais que dão esse refinamento para ele, e aí ele se transforma numa substância química também, né? E que
tem esse poder de dar o sabor doce a hora que está na nossa boca, mais o sabor amargo, vamos dizer assim, todos os prejuízos que eu vou falar decorrentes do açúcar no nosso organismo a partir do momento que a gente consome esse. É uma caloria vazia, né? Vazia porque ela não tem nutriente nenhum. Né? Ela não tem nutriente, não tem vitaminas, não tem minerais, não tem proteínas, não tem gordura, só tem carboidrato. E esse carboidrato simples, que é a sacarose, que faz com que a gente chegue esse açúcar na forma de glicose rapidamente na nossa circulação, promove um pico na glicose e automaticamente um pico na insulina. A partir do momento que eu fiz isso, eu vou começar então a fazer mais depósito, mais facilmente de gordura no meu corpo. Né? E como eu disse, essas calorias são vazias, então ela só aumenta tecido adiposo. É para isso que serve o açúcar. Ele serve para viciar, ele serve para inflamar o nosso corpo, ele é inflamatório, ele é alimento de bactéria ruim, ele é oxidativo. Então, hoje a gente tem que ter uma atenção muito especial com o consumo do açúcar. Né? Então esse açúcar refinado realmente ele é viciante. Quanto mais a gente consome, mais eu tenho necessidade de consumir coisas doces e parece que eu estou pondo açúcar e a minha palatividade vai se alterando tanto que de repente eu estou consumindo água com açúcar, por exemplo, ou um doce de leite que é extremamente concentrado de açúcar e estou achando que aquilo não está mais doce, porque eu alterei minha palatividade para isso, tá? Tanto ele é viciante que alguns estudos demonstram que a gente tem, e a gente sabe disso, né? A questão de ativar alguns receptores opioides no nosso cérebro que dão essa sensação de prazer e de dependência ao mesmo tempo. Como se a gente estivesse utilizando uma droga, uma cocaína. Ele é similar a isso quando a gente consome, isso similar a isso que eu estou dizendo a nível cerebral. Como também o álcool. Né? Então, como também essas drogas. Então, o açúcar é viciante, ele causa dependência, né? Tem muitos pacientes que depõem sobre isso, que eles precisam do açúcar, ficam alucinados por isso, principalmente no movimento compensatório de estresse. Né? Então vai lá correndo para consumir o açúcar, às vezes põe um açúcar na mão e pumba, põe na língua. Então, gente, para quem quer ter flacidez, ele é ótimo. Para quem quer ter celulite, ele é ótimo. Ele é bom também para ter gordura no fígado, para aumentar triglicérides, para aumentar colesterol, para poder prejudicar toda a parte cerebral, disfunções neurológicas, porque ele vai promover também esses picos maiores de ansiedades, mas também depressivo. Então, vocês podem ver que quem come muito açúcar, falar, não, mas dá aquele pique momentâneo, porque depois, num segundo momento, ele dá o rebote e deixam vocês depressivos, né? Vai dar hipoglicemia reativa, e daí dá aquela moleza, né? Tanto é que antigamente a gente batia a cabeça e a mãe, a avó da gente falava assim, olha, vai tomar uma água com açúcar para acalmar. Então, gente, açúcar é ruim. Tá? Sob o ponto de vista nutricional, é totalmente condenável esse consumo do açúcar refinado. E aí, gente, eu posso consumir alto índice glicêmico, né? Já acabei de falar porque ele aumenta a glicemia. E eu posso consumir o açúcar light. Então, o refinado é o pior de todos. O light é tão ruim quanto, né? Porque o light ele tem 25% a menos de calorias, mas ele tem um blend junto com a sacarose, um blend de adoçantes ruins, prejudicial, ciclamato, sacarina. Então, gente, esquece açúcar light. Açúcar orgânico é legal? Também não, porque ele é açúcar do mesmo jeito, ele vai fazer os mesmos efeitos nocivos para o nosso corpo. O que difere? Que a colheita dele lá, onde é plantado a cana-de-açúcar, não foi usado pesticidas, agrotóxicos, é só isso. Mas ele não deixa de ser um açúcar ruim com todos os prejuízos que eu acabei de falar. Açúcar cristal, da mesma forma, ele só não passou, ele não é tão refinado, mas tem os mesmos prejuízos para o nosso corpo. Então não adianta se enganar em consumir açúcar cristal. Ah, doutora, mas e o açúcar mascavo e demerara?
O açúcar mascavo e demerara, gente... Oi, Ivanilda, tudo bem? Eu prometo responder todas as perguntas, eu tô falando meio rápido. Por quê? Porque eu sei que tem um monte de perguntas aí que devem estar aparecendo aqui. Tá aparecendo na minha tela, mas eu não quero parar esse raciocínio para vocês. Eu quero que vocês acompanhem. Se eu estiver falando rápido, vocês só falam, doutora, fala mais devagar, tá? O açúcar mascavo e demerara, gente, eles têm um pouquinho a mais de vitaminas, minerais, né? Então, quanto mais escuro o açúcar, menos ele passou pelo aquele processo de refinamento, menos branqueamento. Então, ele preserva um pouquinho mais de vitaminas e minerais. Mas não pensa que ele é as mil maravilhas, que ele é um alimento saudável, nada disso. Eu posso ter o carboidrato por outras vias muito melhores do que estar usando açúcar mascavo e demerara, tá? Para quem gosta muito do açúcar, quer manter um pouquinho do açúcar, vamos dizer que ele é menos ruim do que o refinado, mas não deixa de ser também ruim, ele tem índice glicêmico alto. Então não é indicado para diabetes, não é indicado para quem tem resistência insulínica, não é indicado para quem tem gordura no fígado, não é indicado para quem tem problemas intestinais e gástricos, porque não esqueçam, gente, que quem consome açúcar vai promover uma hiperacidez também no estômago, vai promover mais gases, estufamento, piora a função intestinal, porque ele é alimento de bactéria ruim, que eu já acabei de falar isso para vocês, e o mascavo e demerara não ficam fora disso, tá? Bom, e o mel, gente, é legal? O mel, desde que seja uma florada bacana, um mel de qualidade, um mel orgânico, ok para quem pode. Eu vou colocar um mel para uma criança, eu vou colocar um mel até para um adulto que não tem nenhum problema, né, de síndrome metabólica, de obesidade, de diabetes, de hipertensão. Ok, um pouquinho de mel, porque o índice glicêmico dele é alto. Quando eu falo índice glicêmico é porque ele se transforma em açúcar rapidamente, mas por outro lado, o mel tem algumas substâncias benéficas que a gente chama de fitoquímicos. Né? Então, mel, melhora a garganta, né? Tô com resfriado, tô com dor de garganta, enfim, melhora um pouco a imunidade, bacana. Mas a gente tem mil outras formas de estar consumindo aí alimentos que vão melhorar a nossa imunidade, que não precisa ficar na dependência do mel para quem não pode. Mas, se o paciente, repito, a pessoa não tem esses problemas, ela pode usar com moderação. Uma outra coisa importante, doutora, e o agave, que eu não posso também esquecer de falar dele. Ele é legal a gente consumir, o agave até parece um mel, né? Mas qual é a implicação do agave? O índice glicêmico dele também é alto. Ele tem 70% de frutose, né? Então também a gente não pode estar usando com tantos benefícios como achava-se antigamente. Vamos usar agave. Alguns estudos mais recentes também demonstram que o agave, sendo utilizado aí de uma maneira indiscriminada ou grande quantidade, também vai trazer a gordura no fígado, também vai trazer resistência insulínica e também não é bacana para a gente estar consumindo, mesmo sendo de uma planta chamada agave. Tá? Então não é das melhores coisas para a gente estar consumindo. E a frutose, gente? Frutose sempre é uma polêmica. Vamos distinguir as frutoses. Existe a frutose da fruta, que eu até fiz questão de colocar hoje para vocês. Quem me segue viu. Você é nutricionista funcional? Sim, sou nutricionista funcional e tenho especialidade também em fitoterapia, tá? Oi, doutora, boa noite, desde já da Espanha. Oi, tudo bem? Que privilégio ter vocês aí, né, da Espanha, um país tão querido, né? Tão lindo também, viu? Parabéns. Então, já vou falar sobre açúcar de coco. E a frutose, gente? A gente vai distinguir isso. Quem me segue, viu que eu coloquei lá, açúcar de fruta, fruta natural, gente, não faz mal. Por quê? Na fruta, a frutose da fruta, ela faz parte de 25%, 30% de uma fruta. 75% é água. Então a quantidade de frutose de uma fruta, por mais que seja uma melancia, por mais que seja uma uva, que é super doce, o percentual da frutose é baixo. A grande quantidade, gente, é água. E a gente não pode esquecer que
Junto com a fruta eu tenho vitaminas, eu tenho minerais, eu tenho todos os fitoquímicos, as substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias, né, que é todo esse colorido das frutas que dão antocianinas, beta-caroteno. Então são substâncias riquíssimas que vão beneficiar muito o nosso organismo. Então esquece que comer fruta de 3 a 5 porções ao dia, dependendo da necessidade que é individual, né, não há problema. Por isso, até que eu explico, gente, consuma a fruta, não o suco, porque a hora que vocês consomem o suco, diminui a ação da fibra e aí eu vou até aumentar o índice glicêmico, mas mesmo assim não deixa de ser uma frutose natural da fruta in natura. Deu para vocês entenderem? Agora, a frutose que é ruim, que é prejudicial, é aquela frutose sintética, gente. É aquela frutose feita do xarope de glucose, que é nada mais é do que vem de alguns produtos industriais, tipo caro, vai, gente? Esse xarope de glucose que é feito para adoçar esses sucos de caixinha, produtos alimentícios que são açucarados, à base de açúcar. Então eles usam muito, porque é uma substância barata, eles usam muito frutose. Aí vocês olham o rótulo, vê frutose e acham que é natural. Não, é uma frutose sintética. Essa frutose que é feita aí pela indústria, que é usada em produtos alimentícios, essa faz mal, tá? E aí então essa não é para ser consumida. Por quê? Porque essa vai aumentar a gordura hepática, gordura a mais de tecido adiposo, de abdômen, né? Gordura é na parte circulatória, tanto nas carótidas, nas artérias, né? Então a gente não deve consumir esse tipo de alimento industrializado que tem a frutose, certo, gente? Olha a diferença entre um e outro. E o açúcar de coco? O açúcar de coco, ele tem, desculpa gente, deixa eu tomar água, né? Ele tem, gente, um menor índice glicêmico, ele é extraído, é lógico, do coco, tá? Mas também não deve ser de grande uso, de grande quantidade, tá? Porque é um açúcar que também tem um valor calórico para quem quer reduzir calorias, mas ele acaba tendo um pouquinho mais de vitaminas, minerais. Ele entra mais ou assim, com menor índice glicêmico, mas mais ou menos igual ao açúcar demerara e mascavo. Mas tem um pouco menos de índice glicêmico, tá? É um pouco mais baixo o índice glicêmico dele. Então eu posso usar de vez em quando, numa receita, num bolo, de repente, usar um pouquinho do açúcar de coco, eu posso usar um pouquinho do demerara, eu posso usar um pouquinho do mascavo? Posso, porque numa receita que eu não uso grande quantidade de açúcar, eu tenho aí 6, 8, 10 porções. Então eu vou comer uma fração pequena. Junto com aquilo, junto com o bolo, com a receita, eu tô pondo ovos, eu tô pondo aveia, né? Desde que seja uma receita saudável. Então dá pra gente poder estar consumindo, entendeu, gente? Então, o açúcar de coco deve ser usado também com parcimônia, com controle, com equilíbrio, mesmo tendo o índice glicêmico um pouco menor do que o mascavo e o demerara, tá? Então ele tem qualidade melhor do que os outros, né? Mas deve usar com equilíbrio. Tudo bem, gente? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos adoçantes, já que eu falei dos açúcares. Lili tá me perguntando, e qual o melhor adoçante para ser usado? Agora vamos lá, gente, adoçantes. A gente tem os naturais e tem os sintéticos. Bom, muito bem, adoçante sintético principalmente, é aquele que o nosso corpo, ele foi feito pela indústria e o nosso corpo não reconhece essa substância. Então ele não sabe como lidar com aquilo. Então ele tem um efeito tóxico e acumulativo. Aonde se acumula as toxinas no nosso organismo? No tecido adiposo. Então quanto mais eu tenho adiposidade e quanto mais eu consumir toxinas, mais eu vou impregnar essas toxinas no meu tecido adiposo. Então, eu vou falar para vocês quais são os adoçantes piores, que são os sintéticos, que têm esse efeito acumulativo e muito prejudicial no nosso organismo. Começando aí, a sensulfame K,
Quem tem problemas renais, principalmente, que devem controlar potássio, não deve estar usando o Ascenso-Fame K. Então, olhem nos rótulos, tá? Então, esse adoçante é ruim. Calma que eu vou falar sobre o xilitol, ainda não chegou. Fátima Santos, sou de Presidente Prudente. Olha aí, legal, Fátima, um beijo para você. Então, esse é um dos nocivos. O outro muito ruim e prejudicial, gente, é o aspartame. Então, aspartame já foi condenado, né? Vários estudos demonstram aí o perigo que ele tem na nossa saúde. Ele tem um perigo não só com relação à neurotoxicidade, mas também pelo uso abusivo ele pode se tornar uma substância cancerígena. Lógico que os estudos que demonstram esse efeito são, de São Caetano do Sul, são estudos feitos assim com dosagens altas de aspartame. Mas aí eu vou falar para vocês o que acontece, né, com essa questão dos adoçantes, esse uso abusivo dos adoçantes. A gente pode chegar na toxicidade se a gente começar a consumir tudo com adoçante, que isso que é ruim, tá? Então, ruim, Ascenso-Fame K, o aspartame com efeito neurotóxico e cancerígeno, o ciclamato com esses mesmos efeitos, inclusive com efeitos de alterar condições da polimorfismo genéticos, né? A alteração genética que a gente pode ter com o ciclamato, que é muito importante isso, então ele é outro ruim, né? E a sucralose, que a gente deve tomar muito cuidado também com ela. Principalmente quando a gente usa a sucralose para adoçar as nossas coisas. Se a gente usar de Brasília a sucralose num produto, tipo, eu comprei um whey, eu comprei um produto alimentício com sucralose, a quantidade é até pequena para causar perigos para nossa saúde. Mas quem usa sucralose já para adoçar tudo quanto é coisa, aí sim se torna ruim. E por que isso? Porque a sucralose, ela é uma molécula que ela também possui na sua composição o cloro. E quando a gente metaboliza isso, o cloro é desprendido e ele vai competir com o iodo. Sendo assim, se a gente usa grandes quantidades, Portugal, tudo bem? A gente pode ter um problema com o uso abusivo da sucralose na nossa tireoide. Em outros tecidos, que basicamente são quase todas as células e outros tecidos, que tem grande importância o iodo, tá? Porque ele vai competir com o cloro, que é desprendido da sucralose. Então, o uso abusivo, repito, gente, da sucralose pode promover uma deficiência de iodo e aí comprometer tecidos, órgãos que utilizam o iodo como um nutriente, vamos dizer assim, de supra importância, tá? Então, cuidado, ou quem já tem problemas na tireoide. Então, cuidado com o uso da sucralose para adoçar as coisas. Por isso que a gente vai começar a falar agora de adoçantes mais naturais. Esses foram os sintéticos, ok? Os adoçantes que a gente não orienta ou consumo mais hoje em dia por conta de todos os estudos que demonstram isso. Então, sucralose usado pela indústria, a quantidade é pequena e eu não tenho esse uso abusivo, tá, gente? Agora, o sucralose usando para mim poder adoçar tudo quanto é coisa, aí é ruim. Vamos lá, gente. E quais são os bons, então? Ou quais que eu poderia usar, mesmo assim, gente, com muito controle, né? Por isso que é importante vocês olhar o rótulo de tudo, tá? Né? Quem tá me falando aí. O melado, que ela me perguntou aqui, Eliane, ela é natural, o melado é extraído da cana. Só que assim, índice glicêmico é alto, tem um valor calórico alto, ele tem vitaminas, tem minerais, tem cálcio, tem ferro, inclusive tem ferro, ok. Mas eu não posso usar um melado de cana para quem tem uma diabetes, né? Para quem já tem uma obesidade, um sobrepeso, para quem já tem uma resistência insulínica. Então eu tenho que ter cuidado. Ele é natural, mas ele tem índice glicêmico alto, tem esses minerais, mas a gente tem que usar com controle, tá? Enfim, e para esse tipo de público. Bom, muito bem. Os mais naturais, os adoçantes, que mesmo assim a gente vai usar com cuidado,
é o xilitol, que todo mundo quer saber, né? Então, o xilitol, ele é o que a gente chama de um álcool, né? Que é um açúcar de álcool, na verdade. Então, ele é extraído de plantas, de plantas e de frutas, né? De fibras dessas plantas, de vegetais. Então, o xilitol, ele tem menos caloria que o açúcar, se a gente for começar a computar por isso, praticamente é 40% a menos, ele tem 2,4 calorias por grama. Ele não tem índice glicêmico alto, o índice glicêmico dele é baixo, e ele não tem esse efeito tóxico no nosso corpo. O único problema com relação ao xilitol é que às vezes eu acho amargo, depende muito da sua palatividade, tá? Eu já falei sobre o açúcar mascavo, mas vou repetir aqui, alguém tá perguntando aqui pra mim aí, Bren. O açúcar mascavo deve ser usado com moderação e para quem não tem diabetes, para quem não tem sobrepeso, obesidade e tal, o índice glicêmico dele é alto, ele tem um pouco mais de vitaminas e minerais, mas tem que ser usado com moderação, tá bom? Ou quanto menos melhor. Então o xilitol, gente, ele é mais natural, mas às vezes tem pessoas que relatam um desconforto gastrointestinal quando usa o xilitol, mas ele é entre os adoçantes um dos mais naturais. O melhor ainda que o xilitol, a gente pode colocar o eritritol. O eritritol tem mais baixa caloria do que o xilitol, ele é um primo irmão, também é um açúcar de álcool, também extraído de plantas, tá? E ele tem menos calorias do que o xilitol, né? E para algumas pessoas ele tem menos efeitos colaterais na parte gástrica e intestinal, principalmente. Então, xilitol, eritritol. O eritritol é muito bom. Então, quem não conhece, é um dos adoçantes hoje melhores e que você pode estar usando para você adoçar coisas líquidas, coisas sólidas, no calor, tem estabilidade também, no frio, enfim, nas receitas, então dá para ser usado, tá? Também quem tem diabetes dá para ser usado o eritritol e o xilitol, tá? Pode ser usado por crianças, pode ser usado por gestantes, tanto o xilitol como o eritritol. Outro natural também é a talmatina. Ela tem um poder de adoçar muito grande. Ele é uma planta que é da África, né, a talmatina, e é uma parte proteica dessa planta que tem esse sabor super doce, né? Muito mais, em torno de 1.000, 1.500 vezes maior do que a sacarose. Mas só que o talmatina ainda é usado muito pela indústria, né? Não está ainda disponível para a gente poder adoçar nossos produtos. Mas tem vários produtos industrializados já adoçados com talmatina, então é também um adoçante bom e saudável. E temos o stevia, que o stevia também é de uma planta, né? É extraído de uma planta que também dá para ser usado, né? Muita gente gosta do stevia, já se adaptou ao sabor do stevia, outros reclamam com o paladar do stevia, né? E lembrando que a questão do stevia ou de qualquer mudança no paladar demora em torno de 2 a 3 semanas, depois vocês se adaptam, mas também pode ser utilizado. Então, entre os adoçantes hoje mais naturais e menos prejudiciais, a gente pode contar com stevia, a gente pode contar com o xilitol e a gente pode fazer uso do eritritol e da talmatina, tá? Esses são os adoçantes que a gente pode estar utilizando de uma forma ainda controlada, tá? Não é para ser usado aí à torta e à direita, né, em exagero, mas são menos prejudiciais para a nossa saúde e que podem ser usados por crianças, gestantes, enfim, pelo adulto que quer preservar a sua saúde, mas sempre com moderação. E sempre lembrando que nem tudo que é bom para todo mundo. Pode ser que alguém aí que esteja me vendo, escutando agora, fale assim, olha, eu não posso com tal adoçante, mesmo que você está falando que é natural. Por quê? Porque eu não me dou bem. Eu recomendo muito a stevia para os pacientes. Legal, eu também falo, né? Depende muito do paladar. Então, esses são os adoçantes menos prejudiciais. Mas ainda, gente, vale lembrar que a gente, se puder não adoçar, melhor, né? Se a gente começar a acostumar
adoçar o cafezinho, os chás, como eu sempre expliquei para vocês, sem nada, sem açúcar, sem adoçante, né? Sem adoçante natural e muito menos sem os artificiais e muito menos sem os açúcares, melhor. Vamos sentir o paladar, vamos ensinar a criança até os 2 anos nada de açúcar, né? E vamos ensinar a criança a sentir o paladar do alimento em si. Vocês mudam esse paladar de vocês. Às vezes eu ensino o paciente a pegar, deixar aquela ameixa preta de molho, aquele caldinho que fica, aquela água, adoçar as coisas de vocês com aquele caldo da ameixa, né? Então, às vezes um pedacinho esqueci agora que eu ia falar, meu Deus do céu, da tâmara. A tâmara também dá para adoçar um pouquinho, mas aí é açúcar da fruta, da própria fruta, né? Que vocês podem adoçar, às vezes, as coisas com um pouco disso. A Rezende tá falando, sou Nutri também, mas quero aprender com você. Que legal, fico contente, né, de estar podendo passar um pouquinho aí de informação para vocês. Oi, Silvana, me encheu de coração aqui, ó. Parabéns pela explicação, Marilza, aí, ó, obrigada. E o açúcar orgânico, falei, Elza, que o açúcar orgânico, ele só tem o benefício de não ter usado lá na hora do plantio agrotóxico e pesticida, mas ele faz tão mal quanto tantos outros, quanto o refinado, né, quanto o açúcar light. Então esqueçam isso, né, e olhem sempre o rótulo dos alimentos. Então, um outro problema que eu quero falar, um agravante. Por que a gente se pergunta, por que com esse uso tão grande de produtos diet light, a busca de produto diet light, com os usos do adoçante, né, a epidemia da obesidade ainda não se controlou? Porque não depende do consumo de adoçantes e açúcar, depende de uma mudança de estilo de vida. E também eu quero lembrar também a todos vocês que a gente tem também, às vezes, até inconscientemente, aquela questão de compensação. Bom, eu vou usar o adoçante no café, mas vou comer a sobremesa, né? Ah, eu estou usando o refrigerante que já é ruim, imagine ele com 0 açúcar, que tem um adoçante péssimo, né? E aí eu vou comer a sobremesa, ou mais carboidrato, ou mais doce. Então, gente, às vezes as pessoas fazem essas trocas que não são nada inteligentes, para não falar outra coisa, né? Elas acabam usando o adoçante, um adoçante ruim, inclusive, muitas vezes, ou até por essas opções boas, mas acabam abusando no açúcar refinado, na sacarose, nesses açúcares que não tem nada de vitaminas, de minerais, de nutrientes, só tem caloria vazia, que só vai dar prazer enquanto estiver na boca de vocês, a hora que engolir é só prejuízo. Então, por isso que a gente tem aí muita gente, né, usando produtos diet light e não abaixa uma grama, muito pelo contrário, só vai aumentando o peso. E ainda mais se usa esses adoçantes sintéticos, tóxicos, que vão se acumular no nosso tecido adiposo, e que esse tecido adiposo, com muita substância tóxica, ele fica mais difícil de ser, então, removido, né? Vocês dificultam o emagrecimento quando o nosso corpo tem excesso de toxinas, de substâncias tóxicas aí, sintéticas, armazenadas nele. Então, por isso que eu insisto em falar para vocês, consumam alimento de verdade, consumam alimentos in natura, esquece tanto diet light. Não façam essas trocas, tipo, como acabei de falar para vocês, vou consumir um produto diet sem açúcar, mas usando esses adoçantes horríveis, né? E aí acaba se intoxicando cada vez mais com isso e achando que vocês estão fazendo uma grande troca, uma troca inteligente. Não é inteligente isso. Está mais do que comprovado isso, tá? Então, outra coisa, gente, a alteração que dá, tipo, eu como uma coisa com adoçante, eu uso adoçante, eu vou ter aquele paladar doce na minha boca. Então veja, o meu cérebro está esperando quem? Açúcar. Ele começa a fazer uma sinalização para liberar insulina e nada desse açúcar chegar. Isso pode aumentar a vontade de vocês comerem mais açúcar, mais carboidrato, por causa do uso abusivo de adoçante. Alguns estudos também demonstram isso,
que as pessoas então vão usando adoçante, o paladar doce chega na boca, mas o açúcar não chega no sangue, e aí você começa a ter mais vontade de comer carboidrato. Então pensem sobre isso que eu estou falando hoje, né? Comecem a reduzir tudo isso de uma forma gradativa. Se vocês não conseguirem fazer a redução, a exclusão do açúcar na vida de vocês, né? Então comecem a graduar isso. Se forem adoçar, optem por vocês usarem então, para quem pode, índice glicêmico mais alto, que está dentro do peso, que não tem resistência insulínica, diabetes, né? Se eu estou falando de um atleta, de um adolescente, de uma criança, de uma gestante, então eu vou usar um pouquinho do mel, vou usar um pouco do açúcar de coco, vou usar um pouquinho do açúcar mascavo ou demerara, pouquinho, gente, né? Esses são os que têm índice glicêmico alto e que são os menos ruins a nível de açúcar. E se eu quero um adoçante, eu vou partir em primeiro lugar para o eritritol, para o xilitol, para o estévia, tá? E a talmatina, que eu falei que já é mais usada pela indústria, tá? Então esses são os adoçantes melhores e esses são os açúcares que a gente vai usar, vamos dizer assim, que são menos prejudiciais, e também depende para quem, tá? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. E agora eu acho que vocês têm muito mais conteúdo e mais informação para poder responder a pergunta que eu fiz inicial. Gente, o que é melhor, açúcar ou adoçante? Os dois devem ser usados com moderação. Quanto menos, melhor. Podendo não utilizar, melhor ainda. Tentem se adaptarem a consumirem um alimento in natura, sem precisar usar nada disso. Nem o açúcar, nem o adoçante. Se for optar por adoçante, gente, que sejam por esses mais naturais, menos tóxicos. Porque a gente não pode esquecer que não é só essa carga tóxica que a gente recebe durante o dia. A gente recebe poluentes ambientais, a gente recebe um monte de metais pesados, a gente recebe um monte de agrotóxicos, de pesticidas, então um monte de outras coisas, junto com mais os adoçantes. E os adoçantes estão no poder de escolha de vocês. Portanto, de hoje em diante, saibam fazer melhor as escolhas do que vocês vão consumir, do que vocês vão dar para a família de vocês, para os filhos de vocês. Parem de dar tanto alimento com adoçante para as crianças desde cedo, né? Vejam só o efeito nocivo, acumulativo que pode ter esse monte de adoçante aí sem necessidade para essas crianças. Tá? E cuidado também com os açúcares. A criança que consome demais açúcar é a criança que vai ter mais déficit de atenção, que vai ficar mais letárgica, com menos energia, né? Mais dependente cada vez mais de açúcar, é a criança que vai ter mais risco de obesidade, que vai ter mais problema de imunidade. Por quê? Porque isso também vai alterar a microbiota intestinal dela, né? E dos adultos, é lógico, de uma maneira geral. Tá? Então o açúcar orgânico eu já respondi, eu espero ter dado o recado para todas vocês. Sempre que eu uso adoçante, sinto uma sensação ruim. Ótimo, Bia, pare de usar adoçante, tente usar nada, né? Acostume com o sabor natural. Sabe que a primeira coisa que o paciente, deixa eu ver que horas são, 8h10, sabe que o paciente chega aqui, já me acostumei com stevia. Legal, mas use cada vez menos, né? O stevia é um dos adoçantes que pode ser usado com moderação, mas cada vez menos. Quanto menos, melhor. O paciente fala, imagina, doutora, como é que eu vou conseguir tomar aquele chá que a senhora prescreveu sem adoçante? Pois é a coisa mais fácil vocês se acostumarem com isso, ou com café ou com qualquer outro líquido que tenha que adoçar. Doutora, posso usar a canela em alguns casos? Sim, meu amor, pode usar canela, é maravilhoso. Pelo menos a canela, ela tem substâncias aí benéficas para o nosso organismo e diminui a vontade do doce, inclusive, né? E tem ação termogênica, olha lá. Pode sim, pode usar um pouquinho de essência de baunilha, pode usar a canela sim, para poder... aqui ó, café e para hipertensos, não tem problema, a canela dá para ser usada para hipertenso, gengibre também, eu recebo essas perguntas, nossa, toda vez.
Eu me acostumei a não adoçar. Perigoso para os hipertensos, gente, é comer açúcar. Perigoso para os hipertensos é consumir alimento industrializado. Isso sim faz mal, viu? Peraí, gente. Água. Desculpe. Eu me acostumei a não adoçar. Excelente, muito bem. Oi, Ju, tudo bem? Nutri Juliana Rossi, minha filha, minha companheira aqui, ó, que eu amo de paixão, e a Fá também, né? Porque senão nós vamos ficar com ciúmes. E a Juliana tá falando da tâmara, eu falei, a ameixa e a tâmara são excelentes para adoçar e dá pra gente usar sim, e são naturais. Então para também de achar que a frutose da fruta engorda, não tem nada disso. Ainda ontem, no jantar de ontem, pra quem não assistiu a gente aí falando, eu servi uva, que é a mesma que eu consumi hoje à tarde aqui no meu lanche, né? E a Graça falou assim, e aí, uva não engorda, tem muito açúcar. Gente, é o açúcar da uva, você não precisa comer um caixão de uva. Comer meia dúzia de uva, qual o problema? Eu acabei de falar, 30% é frutose, o resto é água, mesmo sendo a fruta. E sempre eu ensino para comer a fruta junto com uma semente, com um coco para baixar o índice glicêmico. Mas mesmo assim tem fibra, tem vitaminas, minerais, tem antioxidantes, então esquece disso, tá? Recomendo muito pro Residente Feira, recomendo muito somente para diabéticos. É, isso mesmo. Então, diabéticos, quem tem resistência insulínica, quem tem esteatose hepática, quem tem obesidade, aí a gente vai usar os adoçantes, mais os naturais, os menos prejudiciais. A Márcia tá perguntando, não consigo tomar café de manhã sem adoçar. Eu uso Demerara, praticamente a única coisa que uso de açúcar. Mesmo assim é ruim? Então, eu falei, o Demerara, ele não passou pelo refinamento do branco. Então, ele preserva um pouco mais de vitaminas e minerais. Mas tem alto índice glicêmico. Então, com muita moderação, desde que você não tenha todos esses problemas, tá bom? A Edilene... também, gente, não adianta economizar no açúcar e comer um pão francês, tá? Vai dar quase elas por elas, porque aquela farinha branca também tem índice glicêmico alto e é uma porcaria tanto quanto qualquer açúcar refinado. A farinha refinada também vira açúcar. Não esqueçam, tá? É o açúcar salgado, vamos dizer assim. Canela é legal, acabei de falar. A Cláudia tá falando top suas dicas. A Elza falou, mais café sem açúcar é horrível. Não é, Elza. Tenta tomar um café legal, de boa qualidade. Café tem ácido clorogênico, que é bom, é antioxidante, que faz bem pra gente, né? Dá foco, dá atenção e não vai ser horrível. Você vai conseguir sentir melhor o aroma, cheiro o café, faz bem, desde que seja com moderação também, que você não tenha problema gástrico. Você vai ver só como não é horrível, você já vai me escrever isso, tá? A Ju tá mandando um monte de coração pra você também. Elaine, um beijo pra você. Bárbara, um beijo. 1974, a Bárbara. Melhor Nutri do mundo. Mirelle, um beijo grande pra você. Aí, gente, Cláudia, perguntas. Eu sou de Presidente, já vi. Um beijo pra Presidente. Prudente. Sensacional, doutora, a sua explicação. Te acho super profissional. Fátima, um beijo pra você. Vivian, quem mais, gente? Muito lindas. Lili, tipo hoje, pode? Pode o quê, Lili? Não, a partir de hoje já tá sabendo. Se errar, vai errar consciente, hein? Toma um café com leite, sem açúcar ou adoçante. Bom, podendo tirar o leite, melhor ainda, viu? Porque o leite, você sabe que o leite de vaca, não sou adepta. Doutora, e sobre o adoçante Linea? Não quero falar marcas, mas a sucralose, se for sucralose, eu expliquei para vocês. Não vão fazer um uso abusivo dela, porque vai desprender o cloro, e o cloro compete com iodo, e aí vai faltar iodo para agir sobre nossas células, inclusive sobre a tireoide, né? Todos os tecidos do nosso corpo precisam de tireoide, não esquece disso. Para fazer bolos, qual seria mais indicado? Xilitol, eritritol, né? Pode ser colocado isso, estévia, dá pra colocar. São ótimos, tá? Dá pra colocar. Tem um que eu não falei pra vocês, eu uso mais pra atleta, né? Pra fazer exercícios, que é a palatinose, mas é cara ainda, não chegou ainda a isso, mas só pra vocês saberem que existe também. E tem também, ó, tem um que é a base do melão chinês, que é o Sweet Lift,
que também ele é patenteado por uma empresa, né? Sem querer fazer propaganda, mas existe também. E ele tem baixo índice glicêmico e pode ser usado pelas gestantes, tá? É da Essential Nutrition. Não tô fazendo nenhuma propaganda, mas só para vocês saberem que também existe, tá? Rezende Ferreira, nossa, parabéns, maravilhosa. Aí, ó, doutora top. Ah, Loren Carmo, eu não consigo. Consegue, confia em você. Determinação, gente. Come o alimento, toma um líquido, você vai ver só como você se sente. Chá não é para usar com adoçante nenhum, é para consumir a erva natural, né? Açúcar de coco, você gosta? Falei que ele tem menor índice glicêmico do que demerara e mascavo. Preserva um pouco mais de vitaminas e minerais do coco, mas mesmo assim é para ser usado com moderação, tá? Muito bem, e cuidado com os diabéticos que daí não dá para usar. Mas dá para usar numa receita de bolo para as crianças, eu uso bastante em receitas assim. Mas lembra, eu uso sempre pouquinho disso. E aí uma receita de bolo divide 6, 8 pedaços, beleza, né? Então, estou a adorar. Oba, que bom! Uma aula maravilhosa, Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Porque eu acho que eu vou terminar, né, Márcia? O que você acha? Ela falou assim, descobri que tenho alergia a glúten. Ouvi uma nutricionista funcional, dor de cabeça. Eu tenho algumas lives falando sobre isso, tá? Então, pode dar dor de cabeça, sim. Alimento alergênico pode causar várias reações, entre elas dor de cabeça. Nossa, suas palavras foram exatamente do meu médico. Também me disse tudo isso sobre açúcar. Pois é, gente. Então, vamos lá. Como que era o título da matéria que saiu na Veja aí um tempo atrás? O doce sabor amargo do açúcar? Pois é isso mesmo, gente. Açúcar envelhece, açúcar vai dar flacidez, o açúcar vai inflamar vocês. Então, vamos lá, e vai viciar. Então, quanto mais açúcar, mais vontade vocês vão ter de açúcar. A partir de hoje, todas vocês já sabem então o que fazer. Eu vou dar um beijo no coração de todas vocês. Eu agradeço aí a oportunidade de estar hoje, mais um dia aí com vocês. Um beijo aí, uma boa semana. Essa live vai ficar então por 24 horas no meu Stories, até amanhã então às 19h30, e depois vai para o canal do YouTube da Clínica Equilíbrio Nutricional, assim como todas as lives. Então, repetindo, a partir dessa semana, já contando com essa de açúcares ou adoçantes, a gente vai ter então uma reprise de algumas que não estão lá no YouTube. E conheçam todos os serviços da clínica, gente. Tem várias coisas, os livros, né, os nossos cursos de receitas online, que tá super bacana, feito para você, mulher moderna, que não quer ficar muito tempo na cozinha, mas quer garantir uma alimentação saudável para toda a sua família, né? De uma maneira fácil e não tirando o prazer de se alimentar. Um beijo, obrigada aí pela participação de todas, tá? Até a próxima live. Gente, tchau, boa noite pra vocês. Entenderam agora?